Olá, amigos. Filosofando Yoga, hoje trazendo um assunto que é de interesse de todos os professores, os praticantes. Nós vamos entender que o yoga está envolvido num contexto tão grande de outras filosofias que, de alguma maneira, aglutinaram o conhecimento do yoga e de religiões, que ele acaba se misturando toda essa cultura religiosa, filosófica, e também com os interesses políticos de cada época, né? Então a gente vai perceber que o yoga puro, o yoga original, né, a gente vai encontrar ali no proto-yoga, arqueologia, algumas regiões ali próximo ao Paquistão, que é agora o Paquistão, mas era a Índia, né? Essas regiões todas a gente vai encontrar esse yoga ancestral, na forma de achados arqueológicos, que existiam já posturas de yoga, que já existia um trabalho de meditação, e eu acho que a origem do yoga está voltada a essa busca do homem por respostas dentro de si, né? Isso muito anterior ao pensamento de se criar uma literatura específica ou se basear em algum tipo de livro chamado sagrado, como revelação ou como memória, né? Eu penso que o yoga ele foi aglutinado por muitas filosofias, foi misturado a pensamentos e também influenciado pela política da época, né? De castas sociais que defendiam um tipo de literatura envolvida com a prática do yoga diretamente, caminhos que foram traçados pelo homem, né? Lembrando que praticamente todas as literaturas, inclusive aquelas consideradas sagradas, elas foram feitas por pessoas, né? Por homens que escreveram. Deus não escreveu nada, né? A inspiração, dizer que a inspiração divina, né, que foi feito por uma inspiração divina, uma revelação divina, a gente entende que isso faz parte de todas as escrituras do mundo, né, principalmente as religiosas, né, todas são alegadas que foram feitas através de uma inspiração divina, mas foram homens que escreveram. Muitas coisas não entram dentro dessas literaturas, né? Muitas coisas foram censuradas, não era interessante colocar, eu digo até em relação à própria Bíblia. A gente vai ver que os evangelhos não foram de todos os discípulos de Jesus que foram colocados na Bíblia. Houve quem coordenasse aquilo que deveria entrar ou não fazer parte da Bíblia. A gente vai dizer a mesma coisa em relação, por exemplo, aos Vedas. Os 4 Vedas não foram escritos na mesma época. São de períodos diferentes, com influências diferentes. Vamos ver a mesma coisa no Yoga Sutra de Patanjali. Os 3 primeiros sutras do Yoga Sutra, eles são mais ou menos uma sequência. O quarto é completamente desconectado dos outros 3. Então, todas as literaturas, o Bhagavad Gita foi tirado do Mahabharata, ele era parte de um poema épico chamado Mahabharata, foi colocado como uma literatura à parte, como uma coisa apenas religiosa, inclusive, um contexto bem religioso, muito mais do que simbólico. Então é importante a gente raciocinar, sempre lembrando de que todas as literaturas ditas como revelações, elas foram escritas por pessoas, por homens, e tinham posições políticas, defendiam ideias políticas em épocas diferentes, né? O yoga, na verdade, ele é uma prática totalmente para nos mostrar exatamente que nós não temos que ter condicionamentos. Eu acho que a meditação é um processo de própria experiência, de busca da próprio entendimento, da própria compreensão. Basicamente, a essência do ensinamento budista era trazer para esse caminho. Não que o budismo também não tenha se tornado, em suas várias vertentes, com a influência do Tantra, Shaiva, com a influência de outras também religiões, até fora da própria Índia, na China, no Japão, ele foi também recebendo as influências culturais de outros países, ele também foi tomando um outro caminho, tornou-se uma religião, né? O pensamento do Buda era um pensamento filosófico, era um pensamento de um yogi, e essencialmente ele dizia para que nós buscássemos a nossa própria experiência muito mais do que se apoiar em literaturas, livros, né? E a gente desse espaço a si próprio para encontrar essas verdades dentro de nós e não simplesmente seguir alguma coisa porque está escrito. Existem muitos ensinamentos do Buda que reforçam essa ideia de que não acredite porque simplesmente está escrito em algum lugar, isso faz parte da experiência da outra pessoa, busque a sua própria experiência, essa autonomia, autenticidade. E o yoga, o caminho da autenticidade é o verdadeiro caminho da yoga, é o caminho da autopesquisa, da autoobservação, né?
e não simplesmente da associação com ideias vindas de livros. Eu acho que isso é muito importante. Não que livros não sejam importantes, eu acho até para que você entenda a história do yoga, é importante que você leia algumas coisas, veja algumas coisas que são interessantes, que explicam alguns fenômenos, algumas práticas, da prática da Hatha Yoga, por exemplo. Existem muitas literaturas ligadas à Hatha Yoga que são interessantes, que explicam as práticas de yoga, mas se fundamentar principalmente em livros em que a ortodoxia sempre trouxe à frente como sendo uma espécie de receita do que é perfeito, que aquilo é a verdade, isso a gente tem que contestar. A gente tem que ter esse espírito sempre de observar as coisas e ter uma visão mais aberta, né? E que entender que a política esteve sempre envolvida, inclusive para as castas superiores que não queriam que essa ideia de casta social fosse extinta, como foi na Índia, né? Mas ainda, culturalmente, ainda continua a seguir essa cultura da casta social, né? Mesmo com a extinção das castas sociais. A gente sabe que na Índia a cultura indiana era tão forte, isso está tão enraizado, porque se apoia nos Vedas, se apoia em outras escrituras também, né? Esse sistema de casta, Varna, e até hoje eles ainda se dividem dessa maneira, né? Sendo que isso foi abolido. E a gente sabe que isso diz muito sobre direito humano, né? Diz muito fundo, cala muito fundo as pessoas que têm essa visão mais humanitária da vida, de querer que as pessoas todas tenham as mesmas possibilidades de desenvolvimento, as mesmas oportunidades desde o nascimento, que elas não tenham que se dividir em castas sociais. E muitos grupos naquela época antiga, lá da Índia, até hoje ainda se luta muito para que essa hierarquia seja mantida, que as pessoas mais afortunadas continuem sendo o topo da sociedade da Índia. E a gente pode dizer que isso envolve também a questão filosófica. Alguns grupos que se dizem mais intelectuais, que se colocam no topo lá da pirâmide de leis, né, que tem prioridade, ainda existe essa diferença, né? Então vamos pensar no yoga como um caminho libertador dessa cultura que implica numa subordinação a livros, a religiões, a divisões sociais. Tá bom? Beijos no coração.